Se você nunca ouviu essa música, você não teve infância. Essa música é um dos melhores filmes dos anos 80, filme de fantasia chamado História Sem Fim. Vamos falar a respeito desse filme. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E se você é novo aqui, claro, aproveita para se inscrever, dê o like se você estiver gostando do vídeo e compartilhe o conteúdo, isso ajuda bastante. História Sem Fim, Never Ending Story, é um filme de fantasia de 84, uma produção conjunta entre Alemanha e Estados Unidos, que é baseado no romance de mesmo nome escrito por Michael Ende. O filme foi dirigido e também co-escrito por Wolfgang Peterson. Na época do seu lançamento foi o filme mais caro produzido fora dos Estados Unidos. Ele foi seguido por duas sequências, História Sem Fim 2, no próximo capítulo, História Sem Fim 3, Fuga de Fantasia, que não são tão bons quanto o primeiro. E esse primeiro filme, na verdade, adaptou apenas a primeira parte do livro. O filme também ganhou algumas séries, como essa que você está vendo aí, de 95, chamada A História Sem Fim, As Aventuras Animadas de Bastian Balthazar Books, que é o personagem, o protagonista. E também uma série live action, chamada Contos da História Sem Fim, de 2001, que parece bem interessante pelo trailer. Mas o universo fantástico de História Sem Fim também influenciou outras obras mais recentes, como por exemplo a citação do filme pelo Lionel Hutz, o advogado de Os Simpsons. Veja aí. Simpson, this is the most blatant case of fraudulent advertising since my suit against the film The Never-Ending Story. Processar o filme História Sem Fim por propaganda enganosa é algo que certamente você deve ter pensado. E também, mais recentemente ainda, na série Stranger Things, numa cena que já se tornou clássica. Turn around, look at what you see in her face, the mirror of your dreams. Make believe I'm everywhere, give it in the light. Written on the pages is the answer to a never-ending story. A história do filme a gente acompanha um menino chamado Bastian, de 10 anos, que perdeu a mãe recentemente, ele sofre bullying na escola também, e constantemente é lembrado pelo pai que ele deve abandonar a fantasia, parar de fantasiar e pensar no mundo real. E aí, certo dia, fugindo dos valentões que o perseguem, o Bastian acaba se refugiando numa livraria, e lá encontra um livro chamado A História Sem Fim. O dono da livraria adverte que o livro não é como os outros, não é comum como os demais, exatamente por essa curiosidade em ler o livro. O Bastian pega o livro, decide levá-lo escondido, devolvendo depois, vai até a escola e, como chegou tarde, se esconde no sótão da escola para ler o livro. E a história fala o seguinte: estamos num mundo de fantasia, e o mundo de fantasia está sendo devorado por algo chamado o Nada, uma força destrutiva, malévola, perversa, que está acabando com tudo. E a Imperatriz Criança, que é a regente daquele lugar, está doente, e ela chama Atreio, que é um guerreiro, um jovem guerreiro, que é incumbido de descobrir uma cura para a Imperatriz, imaginando que, uma vez que ela seja curada, o Nada também será enfrentado. O restante da história mostra essa narrativa do Atreio em busca do seu objetivo. Ele é perseguido de perto por um lobo enorme que dava muito medo quando criança, chamado Gmork. Esse filme tem uma das cenas mais deprimentes, talvez, da história do cinema, que é nos Pântanos da Tristeza, quando a Atreio está passando por lá com o seu cavalo, o Artax, e aquele pântano da tristeza, ele consome as pessoas que se deixam dominar pela tristeza. E aí a cena que realmente marca o filme nesse momento é a morte do Artax, que é uma cena muito meticulosamente perversa, no sentido de deixar você angustiado pelo que está acontecendo, e até o último momento você acha que o cavalo vai se salvar, mas ele não se salva. Até hoje, quando eu assisto o filme de novo, eu tenho aquela vontade de pensar, não, agora vai ser diferente, dessa vez ele vai sair dali, mas ele não sai, ele morre. Come on, Artax.
E aí o Atreyu fica arrasado e nesse momento ele é salvo por um dragão da sorte, né, pelo Falcor, também uma das criaturas mais icônicas do filme. Bom, a história prossegue, eu não quero aqui dar spoiler de todo o filme, mas há uma parte importante que é quando se percebe que o mundo de Bastian também está entrelaçado com o mundo de Atreyu. Na verdade, as histórias sem fim se referem às histórias desses mundos. Então, enquanto Bastian está lendo a história de Atreyu, alguém está lendo a história de Bastian. E essa junção entre realidade e fantasia é, na verdade, o que marca esse filme e o que, aliás, caracteriza esse filme como uma joia entre os filmes de fantasia dos anos 80. E o que esse filme tem a ver conosco? Bom, já falamos aqui no canal várias vezes sobre a força da fantasia enquanto recriadora de mundos. A literatura fantástica, por exemplo, tem essa capacidade de nos colocar diante de mundos que podem ser mundos distópicos, podem ser mundos problemáticos, mas também podem ser mundos maravilhosos. E diante dessas novas realidades que são propostas por essa literatura, há caminhos possíveis que são apresentados a nós. Então, nesse sentido, a literatura ajuda a repensar o mundo. E, nesse sentido, aqui o filme fala diretamente sobre isso. A fantasia do filme é a capacidade de recriar o mundo. E o nada é exatamente a destruição dessa capacidade. Aliás, isso é dito diretamente pelo lobo, pelo Gmork, quando fala para o Atreyu o seguinte: Don't you know anything about Fantasia? It's the world of human fantasy. Every part, every creature of it is a piece of the dreams and hopes of mankind. Therefore, it has no boundary. But why is Fantasia dying then? Because people have begun to lose their hopes and forget their dreams. So the nothing grows stronger. What is the nothing? It's the emptiness that's left. It is like a despair, destroying this world. And I have been trying to help it. But why? Because people who have no hopes are easy to control. And whoever has the control has the power. Fantasia representa a imaginação da humanidade, enquanto o nada representa a perda de esperança, ou seja, a incapacidade de recriar o mundo. E é interessante que a força que o lobo usa para controlar as pessoas, no caso para controlar Atreyu, por exemplo, é o medo. O medo da impossibilidade de mudança. O medo de que as coisas são sempre como são e sempre serão assim. E aí no final do filme, né, no clímax da história, quando o Bast está lendo aquela narrativa e está percebendo que, na verdade, ele pode se interagir com aquele mundo, a princesa criança diz a ele, e em certo sentido diz diretamente também a nós, que somos os espectadores do filme, que criar é a única forma de escapar do nada. Criar coisas novas. Ou recriar coisas. Essa seria a ideia do filme. E no final do filme, mesmo que exista apenas um único grãozinho de fantasia, a partir desse grão é possível imaginar novas realidades. E aqui, gente, eu me lembro muito de uma passagem de Jesus falando sobre o reino de Deus, que é essa nova realidade que ele propõe como caminho para uma humanização da nossa própria existência e sociedade. E ele diz que essa realidade do reino de Deus, ela começa com uma semente, que é a menor das sementes. Então, é como se, nesse sentido, Jesus apresentasse a nós esse grãozinho de fantasia e dissesse a nós: isto aqui é suficiente para criar uma árvore frondosa na qual pássaros vão fazer seus ninhos e vão dar proteção a muitas pessoas. E se o Bastian, que havia vivido para o passado, afinal de contas, ele tinha perdido a sua mãe, e certamente isso é um elemento que marca o personagem de toda a sua história, apesar de não, evidentemente, esquecer a mãe, afinal de contas, é o nome da mãe que ele dá à imperatriz criança, mas isso faz com que ele avance. Ele não vive mais no passado, preso ao passado, mas ele consiga avançar e recriar um mundo a partir da dor, do luto, inclusive. Então perceba como o filme está cheio de referências desse ato de criar e recriar novas realidades a partir da fantasia. A fantasia, gente, não gera escapismo do mundo. Na verdade, a boa fantasia gera inserção no mundo. Apenas quando é uma fantasia distorcida ou superficial é que ela vai gerar fuga do mundo, fuga da realidade.
e nesse sentido é uma fantasia ruim, não é uma produção boa. Agora, quando há aqui o elemento fantástico de fato, quando há o elemento da fantasia de fato, quando há a imaginação como dom de Deus a nós, nesse sentido, a fantasia é um caminho de recriação do mundo. Mesmo que diante de nós haja um mundo destruído pelo nada e haja apenas uma única partícula desta fantasia, é possível a partir daí recriar novos mundos. E aí, novamente, eu lembro aqui as palavras de Jesus, quando afirma que nós, seus discípulos e discípulas, somos luz e sal da terra. Luz e sal são elementos que, em pequenas porções, fazem grande diferença. Essa seria aqui a ideia. A fantasia requer de nós a recriação do mundo. E a fantasia possibilita a nós essa recriação. Essa, aliás, é a força da literatura fantástica. Recriar novos mundos a partir da imaginação. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, claro, curta, compartilhe o vídeo, ajude o canal a crescer. Esteja também aqui no próximo domingo à noite, às 9h30 da noite, quando teremos a nossa terceira parte da live sobre a filosofia na história da teologia. Então, coloque na sua agenda, domingo que vem, às 9h30 da noite, nos encontramos aqui no canal, mais uma vez ao vivo. Abraço, pessoal, e até!